Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aproveitando que você está de pé, eu quero lhes convidar para a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2 e no parágrafo de número 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, parágrafo de número 5. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão localizando o texto, praze-me nesta oportunidade singular em externar ao eterno Deus a minha gratidão por uma vez mais o eterno ter nos dado o privilégio e a responsabilidade para fazermos uso da sua fiel e inerrante palavra. Palavra esta que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo, fiel e digna de toda a aceitação. E ao Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, lhe seja dada toda a glória e honra e força e poder e domínio e governo e ações de graças pelos séculos dos séculos. Louvando a Deus também pela vida do nosso querido pastor Herman, pela confiabilidade, pela vida do nosso querido pastor presidente, José Orisvaldo Nunes de Lima. Quero trazer a calorosa saudação do nosso pastor, ali em Village Campestre 2, pastor evangelista Tony Duarte, também coordenador da nossa 9ª região, e o mesmo cumprimenta o pastor, os obreiros e a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que encontraram a referência bíblica, meus irmãos, por sinal, digam amém. Escrito está o exemplar sagrado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Por bondade, podeis retornar os vossos assentos. Que Deus aplique a credibilidade de sua palavra em nossos corações. Queridos e amados em Cristo Jesus, a carta ou a epístola que Paulo escreve à igreja que está na cidade de Filipos é uma carta de exortação, mas também de celebração de Paulo pela vida da igreja. No que se toca ao capítulo de número 2, dos versículos 5 a 11, nós temos aqui a doxologia. A palavra doxologia, ela vem do grego doxa, louvor, poesia. Basicamente, o capítulo de número 2, segundo alguns comentaristas, é a poesia, é a celebração, é a adoração, é o cântico, é o inário, é o louvor prestado a Deus que Paulo, no momento da carta, escrevendo-a para a igreja, ele celebra ao Senhor. No que se toca a essa doxologia, Paulo ele tinha por costume, no meio das suas cartas, em algumas delas, expressar louvor a Deus, celebrando a Deus sempre pela vida da igreja e pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos exatamente para o capítulo de número 2, nos versículos 5 a 11, Paulo ele faz um grande contraste.
Paulo aqui, ele traz para nós exatamente um contexto espiritual diferente com aquilo que estava imposta pela sociedade da época. Pois o imperador, por sua vez, por nome de Nero, era um homem que era conhecido pela sua crueldade, pela sua violência e também pela sua soberba. O apóstolo Paulo, ele faz um contraste da soberba de Nero, da preponderância de Nero, com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que pelo qual ele escreve no versículo de número 3, nada façais por rivalidade e nem por vaidade, expressando por sua vez uma natureza contrária à natureza de Cristo Jesus. Por sua vez, no versículo de número 5, Paulo é enfático. Paulo, ele traz por sua vez uma grande revelação e louva a Deus por esse grande acontecimento. Ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e no qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo, a forma de homem. A expressão que Paulo utiliza aqui é uma expressão extraordinária, pois ele apresenta o nosso Senhor Jesus como sendo ele Deus, tendo plenamente a natureza de Deus, tomou a forma de homem. A expressão forma de homem aqui, utilizada por Paulo, fala da sua encarnação. A encarnação de Cristo foi que pelo qual, por sua vez, foi um dos maiores desejos de Deus, nosso Pai, para se relacionar com a humanidade. A encarnação do Verbo de Deus. O apóstolo João, escrevendo no capítulo de número 1, ele diz: e este Verbo eterno estava com Deus, e este Verbo era Deus. O que o apóstolo Paulo está ao escrever para a igreja, ele estava simplesmente fazendo esse contraste entre Nero e Cristo, entre Cristo e a mitologia grega helênica da época, que permeava, por sua vez, com algumas literaturas que destacavam deuses que estavam distantes dos homens, deuses que estavam no Olimpo, mas não tinham relacionamento com os homens. E se nós olharmos aqui, quando Paulo escreve para a igreja, ele está apresentando à igreja, à comunidade cristã, um Jesus que não é simplesmente como os deuses da mitologia helênica grega, um Jesus que não está restrito no Olimpo, um Jesus que não está restrito apenas na cultura e na religião da filosofia, mas é um Jesus que se aproxima do homem, é um Jesus que se relaciona com o homem, é um Jesus que está perto do homem. Se não, perceba a expressão que Paulo utiliza aqui: e ele tomou a forma de homem. Um dos maiores acontecimentos na história da humanidade, nós podemos ver, é o momento da encarnação. Me faz lembrar aqui, senhoras e senhores, da frase, da expressão dita por um dos maiores evangelistas do século de número 21, que é o evangelista Billy Graham. Ele disse em uma das suas pregações e sermões que um dos maiores acontecimentos na história da humanidade não foi um homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Aleluia! Esse é um dos maiores acontecimentos. E esse Senhor Jesus que Paulo apresenta aqui, ele diz que ele era Deus. E sendo Deus, o apóstolo João, no capítulo de número 1, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo foi feito por ele. Quando nós olhamos exatamente a hermenêutica que João nos traz aqui do capítulo de número 1, ele nos leva automaticamente para o livro de Gênesis, apresentando a criação, apresentando Jesus como sendo o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, que faz proezas, sinais e traz à existência aquilo que não existe. Se nós olharmos
Para tanto isto, irmãos, o que Paulo está apresentando é um Deus que se tornou carne, um Deus que se tornou homem, e não é um Deus comum, é o Deus todo-poderoso, é o Deus criador dos céus e da terra. Como disse o proverbista Salomão, ele é tão grande que nem o céu e nem o céu dos céus pode o conter a sua glória. Ele é tão grande que os serafins começam a adorar, dizendo que ele é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é tão grande que o salmista vai expressar no Salmo 89, dizendo que ele tem os homens do tamanho de um gafanhoto. Ele é tão grande, meus irmãos, que quando ele olhou para Jó, ele disse: Jó, aonde estavas tu quando eu fundei os firmamentos da terra? Aonde tu estavas, Jó, quando eu fiz e criei o Leviatã? Jó, eu chamo as estrelas pelo nome e elas se apresentam diante da minha presença. Ele é tão grande que ele disse o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É esse grandioso Deus e poderoso Deus, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente. É um Deus que está em todos os lugares. É um Deus que enxerga todas as coisas. É um Deus que faz e acontece, porque todo o poder está na sua mão. Aleluia. Mas esse Senhor estabeleceu uma promessa de estar no meio dos homens. Paulo vai dizer que esse Deus todo-poderoso se tornou homem, se tornou carne. A palavra homem no original é seguida de humano, por sua vez, que quer dizer humus terra, pedaço de terra. Aleluia. Pedaço de terra, terra, barro, argila, barro vermelho, homem. Por sua vez, a expressão aqui fala da fragilidade dos seres humanos. Fala exatamente da fraqueza dos seres humanos. O nosso Deus se vestiu da nossa carne, da nossa pele, dos nossos ossos, e estava no meio dos homens para fazer cumprir as palavras do profeta, dizendo: e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco está. A profecia começou a se estabelecer no Antigo Testamento a respeito dele. O profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer: um menino nos nasceu, encarnação, um filho se nos deu, divindade, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí Malaquias começa a profetizar dizendo: e ele virá, e vem saltando pelos montes. Aleluia. Aí o profeta Ageu profetiza no capítulo de número 2, quando os anciãos estavam chorando, porque não existia mais a arca da aliança no templo de Zorobabel. Quando não tinha mais a arca, entendiam eles que não tinha mais a glória. Aí o profeta, aleluia, Ageu, pega o microfone na mão e começa a profetizar: assim diz o Senhor, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira casa. Que glória era esta? Era a glória do Cristo. Era a glória da encarnação do Cristo. No capítulo de número 1, João escreve no versículo de número 14, dizendo: e o verbo se fez carne. Aleluia. E habitou no meio de nós,
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O que João está dizendo é que o verbo, a glória de Deus, andou no meio dos homens. O verbo, a glória de Deus, sentou na mesa para comer com os homens. Sentou na mesa para beber com os homens. A glória curou. A glória libertou. A glória expulsou demônios. A glória deu vista aos cegos. A glória limpou os leprosos. A glória era tão grande que em Marcos capítulo 6, toda a Decápolis já ouvia falar a respeito de Jesus, e o povo começou a testemunhar e comentando uns com os outros, dizendo: tal coisa nunca ouvimos e nunca vimos em Israel. É esse Jesus que Paulo está dizendo aqui. Um Jesus que se torna carne, homem, para estar no meio dos homens. Com humilhante para um Deus, assumir a forma de homem. Por isso que Paulo vai dizer que ele humilhou-se a si mesmo. Como? Tomando a forma de homem. Aleluia. A parte frágil do barro, por sua vez, o corpo humano, ele se vestiu da coraça humana, do corpo humano, se vestiu dos ossos para estar no meio dos homens, para andar no meio dos homens, mas os homens não perceberam a sua presença. Os homens não sentiram a sua glória. Os homens não perceberam, e ele estava no meio deles. Até alguns fariseus, ao vê-lo fazer proezas e sinais e maravilhas na terra, dizia: este expulsa demônio por nome do Deus Ebu. Aleluia. Não sentiram a sua presença. Não sentiram a presença de Deus. Não sentiram a presença do mestre. Mas o mestre estava no meio deles, comendo com eles, caminhando nas regiões da Galileia. Era simples, não tinha parecer nem formosura. Não havia beleza alguma para que se desejasse, mas que pelo qual Deus poderosamente fez coisas extraordinárias no meio do seu povo. Mas o povo ainda assim não entendia quem de fato ele era. Em Mateus, no capítulo de número 16, Jesus perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? E uns dizem que tu és o Elias. Outros dizem que tu és Isaías. Outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Jesus perguntou para eles: e vocês? Que dizeis que eu sou? Naquele momento, o cenário do silêncio tomou conta, porque ninguém sabia responder. Mas o que eu acho bonito é que a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta, o Pai vai intervir naquela reunião. Introduz na mente de Pedro revelação. E Pedro diz: Senhor, eu sei responder, tu és o Cristo, tu és o Mashiach, tu és ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão. Aleluia. Porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Naquele momento ficou claro que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus, e que estava no meio dos homens, se relacionando com os homens. Essa é a forma de homem. Em um tempo, meus irmãos, em que os homens quiseram ser deuses, Deus simplesmente se fez homem. Se a encarnação de Jesus fosse para os nossos dias, irmãos, quem sabe ele estaria na reunião de hoje. Quem sabe ele estaria no meio da igreja, da nave da igreja.
Quem sabe ele procuraria a última cadeira, o último banco para sentar. Quem sabe não tinha parecer e nem formosura. Se ele, por sua vez, se a sua encarnação se desse para os dias atuais, muitos de nós não sentiria a sua presença. Cumpriríamos todo o papel de liturgia, mas não sentiríamos a sua presença. Mas ele estaria no nosso meio, andando e comendo e bebendo no nosso meio. Mas João disse, aleluia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Porque se a maioria estão como escamas nos seus olhos, ainda existe uma minoria que consegue enxergar a glória no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E essa glória está andando no nosso meio desta noite. Aleluia. Ele toma forma de servo, forma de homem, humilhando-se a si mesmo. E a Bíblia dizia, ele se entregou. Aleluia. Se entregou à obediência de Deus. A obediência que levou a ele à morte. E morte de cruz. O que era a cruz? A cruz era um instrumento de suplícios usados pelos egípcios, medos, persas, gregos e romanos para todos aqueles que afligiam a lei. A cruz era símbolo de vergonha, de desprezo. Segundo um filósofo e político romano chamado Cícero, 100 anos antes do apóstolo Paulo, ele deixou escrito: a cruz é a mais cruel e repugnante tipo de morte que o homem se pode morrer. A cruz era a maneira mais vergonhosa que alguém poderia morrer. Sêneca, filósofo contemporâneo de Paulo, ele disse que qualquer um que é condenado à morte prefere morrer antes de ser pregado na cruz. Segundo William Maxson, ele disse que a cruz era o símbolo mais cruel, mais desprezível de todos os seres humanos. Nem o pior e o mais perverso dos homens desejava morrer ou queria morrer no lugar de cruz, ser pregado em um madeiro. Mas Jesus Cristo, ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. E ele escreve em João capítulo de número 12, ele deixou registrado a seguinte frase: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto ele dizia, falando do tipo de morte que estaria para morrer. A cruz é o símbolo de vergonha. O mais cruel dos homens não desejava a cruz, não desejava ir para a cruz. Eles queriam morrer antes de ir para a cruz, mas Jesus, ele foi. Aleluia. Ele desceu à parte mais baixa, aleluia, e desprezível do pior ser humano da terra em uma sociedade vista. Ele desceu à parte mais baixa. Ele se humilhou a si mesmo. Oh, irmão, que extraordinário é a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele, sendo grande, toma forma de homem. Ele, sendo grande, ele coube no ventre de Maria. Ele, sendo grande, ele coube dentro de uma manjedoura. Ele, sendo grande, ele coube dentro do barco de Pedro. Ele, sendo grande, ele coube em uma cruz. E ele, sendo grande, ele coube em uma sepultura. Mas ao terceiro dia, por ele ser grande, ressuscitou, mostrando que é maior do que a morte.
Aleluia! Aleluia! É por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmãos. Não é para marcar presença, não é porque nós não tínhamos nada para fazer em casa. Nós estamos aqui, é por esse grande amor, é por essa grandeza extraordinária. Porque quem é grande não precisa dizer quem é grande, ele é grande por natureza, e a grandeza dele está na simplicidade em que se vestiu e tomou a forma de homem. Todo escravo, um dia ele quer ser livre. Todo livre, um dia quer ser senhor. Todo senhor, um dia ele quer ser rei. Todo rei tem o desejo de ser Deus. Mas ele, sendo Deus, no meio de um tempo em que os homens desejavam ser deuses, ele se fez homem. Foi até a morte de cruz, versículo de número 9. Aí o próprio Deus vai dizer, o Paulo vai dizer, mas Deus também o exaltou sobremaneira mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Oh, meu irmão, aquele que se humilha diante de Deus e faz a vontade de Deus, por Deus também será exaltado, por Deus será reconhecido. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Glória a Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Está acima de todos os nomes. O nome de Jesus está acima do nome de Maomé. O nome de Jesus está acima de Napoleão Bonaparte. O nome de Jesus está acima de Valdez, filósofo, que negou em sua existência toda a existência de Deus. Em suas muitas filosofias, até o nome de Jesus está acima deles. Dos principados, potestades, reis e imperadores. Não tem nome igual, não tem nome, aleluia, semelhante ao dele. Ele foi exaltado de uma maneira extraordinária. A expressão sobremaneira aqui significa dizer a elevada, a mais alta, a mais sublime. O nome dele foi colocado acima de todas as biografias e literaturas deste mundo. Porque, aleluia, ele tomou o cálice da vontade de Deus. Aqui temos uma lição. Por que Paulo está dizendo isso? Porque no versículo 3, ele diz: nada façais por rivalidade e nem por vaidade. Paulo vai dizer que quem exalta é o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que se humilha, aquele que anda na simplicidade do Evangelho, é este que recebe de Deus exaltação. Aleluia, bendita a graça de Deus. E essa exaltação resultou que todo joelho se dobrará e terá que confessar, em todas as línguas, em todos os idiomas, xenolália, dialectos, misteria, glossolalia, todos os idiomas, todas as línguas, de povos, tribos e nações, de todos os tempos, de todos os povos, aleluia, confessarão. E Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai. A expressão, um vocábulo que Paulo utiliza aqui para Senhor, é Kyrios, no grego, que traduzida pela Septuaginta, por sua vez, ela é conhecida como Yahweh, Yahvé, Jeová, eu sou. Quando Paulo utiliza essa expressão aqui,
Ele está falando da natureza de Deus, da natureza de Cristo. Quando ele diz que ele será o Quírios, será confessado por todas as línguas que ele é o Quírios, que ele é o Senhor, que ele é Yahvé, Yahweh, ele é o Senhor Jeová. Ele está falando da sua grandeza. Porque quem pode ter um nome como tem o nome do Senhor? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Qual é o nome que, por sua vez, os anjos, os serafins, os querubins, todos os seres espirituais se dobram diante dele? Não existe, é só o dele, o grande Yahweh, o grande Jeová. A expressão Yahweh aqui, ou Jeová, por sua vez, pela tradição judaica, literatura judaica, Jeová ou Yahvé é um tetragrama do nome de Deus. Por sua vez, expressa a grandeza do Todo-Poderoso, do único Deus, do verdadeiro Deus. Quando Moisés, por sua vez, estava no deserto, e de repente, a Bíblia diz no Êxodo, capítulo de número 3, que ele vê que uma sarça começa a pegar fogo. Era comum a sarça pegar fogo, mas a sarça não se consumia. Aleluia. Mal sabia Moisés que aquela sarça era simbologia da sua própria natureza. Aleluia. Uma natureza frágil, mas quando a glória de Deus vem, quem chama a atenção é a glória, não é a sarça. Aleluia. Porque a sarça é frágil, mas a glória de Deus é maior. Por isso que o apóstolo Paulo disse: nós temos estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No meio da sarça, no meio do fogo, o Senhor disse: Moshe, Moshe, em língua hebraica. E no diálogo que ele tem com o Senhor, Moisés pergunta: Senhor, quando eu chegar no Egito e perguntarem qual é o teu nome, o que eu vos direi? Direis assim, Moshe: Ierra, Asher, Ierra. Eu sou, serei o que sou, serei. Diga para o meu povo, Moisés, que eu sou, me enviou a vós outros. Porque o que eles precisar que eu seja, eu sou. Eu sou aqui, serei lá. O que sou aqui, serei lá. O que eles precisarem que eu seja, eu serei. Se eles quiserem, aleluia, se eles sentirem fome, eu sou o pão. Se sentirem sede, eu sou a água. Se sentirem perdido, eu sou a nuvem que guia o meu povo durante o dia e durante a noite. Se sentir frio durante a noite, eu sou a coluna de fogo. Se sentir calor durante o dia, eu sou a brisa suave. Diga para o meu povo que eu sou, e essa é a minha natureza. Simplesmente eu sou tudo que o meu povo precisar que eu seja. Ele é absoluto, ele é pleno, ele é completo, e essa plenitude de Deus está no nosso meio. E o Senhor está dizendo: o que você precisar que eu seja, eu serei. Aqui serei lá. O que sou aqui, serei lá. Eu sou o que sou. Expressa a natureza de Deus. Quando ele olhou para Marta e para Maria, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele olhou para João na ilha de Patmos e disse: eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego.
Eu sou o ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Eu sou aquele que inicia a história, tenho um controle da história, e eu sou a conclusão da história, porque tudo está na minha mão. Eu tenho um controle de todas as coisas. Eu sou o que sou. É por isso que Jesus Cristo, ele disse ainda que ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Para o homem que está em trevas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Judas, aleluia, Iscariote, por sua vez, traiu Jesus e foi com os soldados romanos, perguntaram quem é, aleluia, o chamado Jesus. Jesus disse, eu sou. Os soldados romanos deram 2 passos para trás e caíram por terra. Ele é, irmãos. E sabe o que eu acho lindo? É que na nossa gramática, o eu sou, ele não tem definição. Eu sou um médico é uma definição. Eu sou um professor, é uma definição. Eu sou um delegado, um advogado, um doutor, é uma definição. Agora, se você perguntar para alguém, quem tu és, e ele responder, eu sou. Mas você é quem? Eu sou. Mas quem é você? Eu sou. É assim que o Senhor olha para nós nesta noite e diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Porque quem pode definir Deus? Quem pode definir o Senhor Todo-Poderoso? Ele simplesmente é tudo, irmãos. Simplesmente Ele é o combustível do candeeiro. Simplesmente Ele é o fogo durante a noite. Simplesmente Ele é a nuvem durante o dia. Simplesmente Ele é a verdade no meio do mundo de mentira. Simplesmente Ele é o caminho para aqueles que se sentem perdidos. Simplesmente Ele é aquele que faz proezas, sinais e maravilhas nos céus e na terra. Porque antes que houvesse dia, Ele já era, continua sendo o que é, porque Ele é Deus. Aleluia. O eu sou o que sou. Por isso que a expressão que Paulo utiliza aqui, ele diz, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. Foi na exaltação do Cristo que foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? É o nome do eu sou, que está acima de todos os nomes. Porque no judaísmo, o pai judeu colocava o nome do seu filho pensando já no seu futuro. A etimologia do nome era o que poderia corresponder com o que ele seria. Por exemplo, Jacó, na etimologia significa aquele que vem atrás do calcanhar. Josué, o Senhor salva. Ezequiel, o Senhor é a minha força. Porque os pais colocavam e relacionavam o seu filho com a proposta e a ideia do que ele seria no futuro e a quem ele serviria por toda a vida. Mas o Senhor, quando Ele diz, eu sou o que sou, não dá para encontrar nas literaturas dos homens, nem na intelectividade humana. Aleluia. Ele é aquilo que Ele quer se revelar e ser para a igreja. Por isso que quando Moisés chega, por sua vez diante de Faraó, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Faraó pergunta a Moisés, quem é esse Senhor que você diz? Eu não conheço. Para vocês tiverem palha da ideia, a maior biblioteca do mundo antigo era no Egito. O Egito não era somente a maior potência econômica do mundo antigo, mas era a maior potência econômica, a capital da medicina e também era a capital da sabedoria do mundo antigo. Ninguém tinha a maior biblioteca de rolos, pergaminhos e papiros, de literaturas de todos os deuses,
como Faraó. Eu imagino ele consultando ou mandando alguns dos seus servos consultar. Quem é esse que Moisés está falando? Ele vai procurar na primeira página, na segunda página, na terceira página, na quarta página, na quinta página, na sexta página, na sétima página, na oitava página, na nona página, na 10ª página, e não sabe e não encontrou o nome dele. Sabe por quê? Porque o nome dele não é conhecido no Egito. O nome dele é conhecido no meio do seu povo. É no meio do seu povo que o nome dele está e se faz conhecido, de modo que se o mundo quiser conhecer o nosso Salvador, primeiro tem que conhecer a igreja, porque a igreja é instrumentária que ele usa aqui na terra. Aleluia, bendita a graça de Deus. E aqui, meus irmãos, o eterno Deus, ele expressa a sua natureza para os seus fiéis. E o apóstolo Paulo, ele encerra, por sua vez, no capítulo de número 2, trazendo uma grande motivação. Sendo ele Deus, tomou a forma de homem. Sendo ele homem, foi exaltado por Deus. Sendo exaltado por Deus, foi dado o nome que está acima de todo nome. Então logo nós temos segurança nele. Nós temos, aleluia, firmeza nele. Porque enquanto existir em nós esse sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia, mesmo sendo grandes na sociedade, visto pela sociedade, famoso pela sociedade, mas se o nosso sentimento for o sentimento do Calvário, se o nosso sentimento expressar a cruz de Cristo, se o nosso sentimento expressar a simplicidade do Evangelho, no dia que a trombeta soar, nós seremos exaltados por Deus, vamos ser colocados à direita do Deus Todo-Poderoso diante de todos os homens e reis e imperadores da terra, e o nosso corpo estará glorificado. É a maior exaltação dos santos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.